Exijo que me acompanhe e faça tudo o que eu mandar. A salvação da Casa de Valedo pode estar em suas mãos. Não estou entendendo. Como eu poderia ser a salvação da Casa de Valedo? Nesse exato momento, meu marido está na companhia do físico Merlino, que veio cobrar uma dívida enorme que a família, ou melhor, minha sogra contraiu com a Ordem Pura na tentativa de salvar Severo. O que eu poderia fazer? Sabe que não tenho posse. Se esse for o antídoto, a Condessa viu que tentei e não consegui. Mas ninguém sabe disso. Só nós, Severo e Leocádia. Sendo assim, você pode garantir a Merlino que tem os conhecimentos necessários para reproduzir aquelas fórmulas tão poderosas. Assim, você despertaria o interesse da Ordem Pura. Eu não tenho a menor vontade que isso aconteça. Você não tem escolha. Se você quiser o seu livrinho de volta, ou seja lá o que for isso, tem que fazer o que estou mandando e agora. Não tenho a menor intenção de julgar a decisão do soberano ao se aliar à Ordem Pura. E é exatamente por isso eu prefiro me ausentar do reino. Peço perdão se ofendi Vossa Majestade de alguma forma e eu gostaria de agradecer a todos pelo modo tão gentil como fui recebida pela família. Eu não sei como isso chegou ao seu conhecimento ou se foi alguma suposição que você teve por conta própria ao ver o mestre da Ordem Pura no castelo, mas eu devo dizer que a aliança que firmei é algo absolutamente estratégico. Eles não vão se instalar e nem construir nada no reino. Apenas criei uma ponte de comunicação, algo que não existiu há tantos anos, mas que na verdade não era condizente com a postura tolerante que adotei para o reino. A reação de Lady Selena também não é condizente com a mulher forte que você mostrou. Existe algum motivo para ficar tão assustada? Não se trata de medo. É uma opção que faço. Agora eu prefiro não atrapalhar mais a família num momento como esse. Eu me sinto mal de importunar. Eu devo me retirar. Espera. Eu também não me sinto bem diante dessa aproximação com a Ordem. Mas não apenas o rei, como todos os conselheiros foram unânimes nessa trégua. Todos entendem que é um passo importante para a paz no reino. É livre para fazer o que quiser. Só não é recomendável sair essa hora. Já é tarde. Por que não se junta a nós? Coma um pouco, se acalme, até os seus pensamentos se organizarem melhor. Por favor, confie em mim. Tivemos um acidente e acabamos quebrando o frasco com o antídoto. Ficamos sem saída porque a Ordem não poderia mais nos ajudar. E como acha que a princesa despertou? Se pretendem me fazer acreditar que foi através dessa jovem, sinto muito, mas não terão sucesso. Eu fui testemunha do seu desespero e incapacidade de fazer algo pela princesa adormecida. Se pudesse realmente salvá-la, teria feito na primeira oportunidade. Não, antes ela não podia. Ainda não tinha em mãos todos os ingredientes necessários para reproduzir o antídoto. Logo depois ela conseguiu e levou a termo a poção. E tem mais, essa jovem é a única pessoa capaz de abrir uma caixa que é atribuída ao grande reino de Preste Dourado. A Ordem nunca admitiu a existência de tal reino. Portanto, imagino que não vá acreditar neste fato. O que pretendem, afinal? Por que estão me contando tudo isso? Mostrar que não devem nos subestimar. A aliança com o rei não deve significar um rompimento entre nós. Se houver interesse, estaria disposta a servir a Ordem Pura? Nunca. Com licença. Posso entrar? Sim, claro. Eu peço desculpas por ter me retirado daquele jeito. Mas eu não queria discutir com Carmona. Não. Quem deve pedir desculpas sou eu. Talvez eu tenha contribuído para o clima de desconforto. Entrando na sala do trono daquele jeito e anunciando que, embora eu jamais farei algo assim tão impossível novamente.
Pois Carmona fará. Ela sempre faz, independente de qualquer coisa. Por isso não precisa se sentir culpada. Não foi responsável. Acredita talvez que sua irmã tenha alguma razão no que diz? É possível que sim. Pelo menos em partes. Eu sei que todos devemos fazer sacrifícios em nome do reino. E Carmona não está errada quando menciona o seu casamento e a relação proibida de Elisabetta e Jacques. Mas nada disso justifica ela ter armado contra Pietra. Tem razão. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas se essa perseguição não tivesse acontecido, Pietra ainda estaria aqui. E não nas mãos de um homem perigoso. Nas mãos de um homem com quem não se pode confiar. Do que você está falando? Tem notícias de Pietra? Sim. Sim, mas ninguém pode saber. Seu segredo está a salvo comigo. Pode confiar em mim. A Pietra? Não, não é tão simples assim. Eu preciso evitar uma guerra. Por isso estou combinando todas as estratégias com o Marquês. Marquês Cedric? Sim. Sim, foi ele quem encontrou Pietra e evitou que eu fosse até lá no mesmo instante que eu soube da notícia. É claro que minha vontade era fazer isso, mas estamos passando por um momento delicado no reino. E qual é a importância para o Conde Severo uma simples plebeia? Pietra não é uma simples plebeia. Ela tem informações importantes. Por isso sempre correu riscos. Ela e a mãe dela. Tais informações nas mãos do Conde podem ser perigosas para o reino. Depois de tudo que ele já fez, de todas as tramas, eu não duvido de mais nada desse homem. Minha preocupação é apenas tirá-la de lá e manter a paz. Mesmo que isso pareça impossível. Quando pretende agir? Assim que os primeiros raios de sol surgirem. Difícil vai ser descansar sabendo que ela está correndo perigo. Podemos conversar, se for da sua vontade. Pois desconfio que o meu sono também faltará depois desse contato com a Ordem Pura. O que meu pai está fazendo é apenas uma trégua. Fique tranquila. Príncipe, eles destruíram o condado onde eu vivia. Fomentaram todas as guerras entre os exércitos da região. Pareciam que assistiam tudo de longe para depois invadir o terreno devastado. E por isso mesmo fértil, para plantar suas raízes. Não podem deixar que isso aconteça em Bela Aventura. No que depender de mim, isso jamais acontecerá. No que depender de mim, sua dama será salva. O que pensa que está fazendo? Não entendeu nada do que ordenei? Era apenas para concordar com... Eu jamais vou concordar com nada que diga respeito à Ordem Pura. Traidora, abusada. Tem que fazer o que estamos mandando. Eu estaria mentindo se dissesse que posso fazer o antídoto. Eu já disse que não consigo. E se eu assumisse ter algum conhecimento, aquele homem poderia me denunciar para a Ordem Pura. E eu seria perseguida como a minha mãe foi. Então agiu assim para se preservar. Colocou todos em risco, sabendo que poderia ser uma salvação temporária para a Casa de Valedo. Mesmo assim, optou em se proteger. Acha que agora não está correndo nenhum risco. Provocou. E conhecerá a ira de Severo. Ainda pretende recuperar essa caderneta? Por favor, tome cuidado com essa caderneta. O que significa isso? É o livro de receitas da mamãe bruxa? Será que aqui, pelo menos, eu vou encontrar algo que justifique sua presença em meu castelo? O que é isso? Uma recordação de minha mãe. É um desenho mal feito. Em branco? Isso é alguma brincadeira? A vontade que eu tenho é de cortar esse seu rosto. Acabar com essa sua beleza. Acabar com tudo. Mas eu não vou sujar minha mão por tão pouco. Vou deixar o serviço para Severo. Guardas!
Acorrentem a plebeia novamente. Eu não posso ficar aqui. As palavras estão aparecendo. Não condenava. Sinto decepcioná-lo. Meu filho não pode vir. Mas eu costumo substituí-lo à altura. Guardas? Beba isso. Beba isso. Agora. O príncipe resolveu mesmo ignorar o tratado de paz firmado entre as duas casas. Não. Pelo contrário. Estou aqui para dar ao conde mais uma chance de mantê-lo em voga. Sua presença, assim como o do Marquês Cedric, já infringem nosso acordo. Seu filho também esteve no castelo de Bela Ventura sem ser convidado. Você sabe muito bem o que me trouxe até aqui. Exijo que liberte Pietra. De novo essa história. Estou disposto a ser piedoso com a sua atitude como prova de que me preocupo com as questões do reino. Pietra não merece carregar o peso de uma guerra em seus ombros. A sua vida já é um fardo pesado demais para uma dama como ela. Exijo que a traga até aqui imediatamente. Eu não quero ser obrigado a vasculhar o castelo. Peço que colabore em nome da paz. Estou admirado com sua atitude. Vejo diante de um futuro rei que age com a diplomacia necessária para um cargo de tamanha responsabilidade. E digo que terei a mesma tolerância por causa do Tratado de Paz. Faz acusações graves, sem nenhuma prova. O Marquês Cedric veio... Cedric não é confiável. Tudo que ele quer é que uma guerra aconteça. E talvez teria justamente a intenção de culpar essa pobre moça por isso. Eu sei que ele tem problemas pessoais com ela. Então, torna-se muito suspeito. Está negando que Pietra seria sua prisioneira? Eu não tenho o menor interesse na moça. Isso não faz sentido. Sugiro que mantenha essa admirável postura e saia do meu castelo com seus cavaleiros que estão lá fora, como se fossem invadir a qualquer momento. Vou relevar tal afronta. O que fez com ela? Príncipe Henrico? De quem está falando? De Pietra? Não. Tá falando da irmã dele. Eu não vou mentir para o príncipe. Estou falando de Pietra. Ela estava na masmorra, que agora está vazia. Então era aqui que Pietra estava. Tudo indica que sim. Os soldados não tinham autorização para deixar ninguém entrar. Isso só aumenta minhas suspeitas. Suspeitas? Eram apenas suspeitas? Sim. Meu pai tinha razão quando disse que eu não tinha visto a moça pessoalmente. Mas eu posso lhe garantir que eu não sabia de nada quando nos encontramos no castelo de Bela Ventura e perguntou por ela. E como descobriu? Brione levantou essa suspeita conversando com os criados. A nossa intenção era ajudar a sair daqui sem que o nosso pai soubesse. Mas quando consegui chegar, já não havia mais ninguém. Eu nem sei mais o que pensar. É tudo muito estranho e complicado.
Antes não tivesse ficado pra reunião com a Ordem Pura. Devia ter vindo pra cá imediatamente quando soube que Pietro está me valendo. Os representantes da Ordem também estiveram aqui ontem. Tem razão quando diz que está tudo muito estranho. O que é isso? Não interessa o que é. Mandei beber. Plebeia. Não tem opção. Estou lhe oferecendo o caminho mais fácil. Se insistir no mais difícil... Não, nunca foi fácil para mim. Então vamos resolver isso agora. Guardas! 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 Não, por favor! Não, por favor! Guardas! Me deixem ir embora. Eu juro que nunca mais chegarei perto de Bela Aventura. Já deu provas de que não podemos confiar na sua palavra. O que fez diante de um representante da Ordem? Eu não pude me conter. A Ordem Pura foi a grande responsável pela morte de minha mãe. Pela morte de todas as esperanças que eu podia ter. Eles me destruíram. Eu jamais podia servir a eles. Jamais. Deixe. Eu imploro. Sei muito bem o que vai fazer. Vai correr para os braços do seu príncipe e estaremos todos perdidos. Uma guerra vai recomeçar por sua causa. Mas se você sumir de vez, nada disso acontecerá. O tratado será respeitado. O rei logo casará o seu príncipe com uma dama da estirpe dele e tudo permanecerá como deve ser. Eu juro que eu vou para bem longe. Não entendeu? Não vai a lugar algum! A sua história acabou! A sua e a da sua mãe! Ela se recusa a beber isso. Deve saber como fazer. Não! Por favor, não! Essa história não acabou. Onde está Pietro? Onde está Pietro, aquela jovem que estava no castelo de Valedo? Vamos! Ela fugiu. Sabe o que aconteceu? Pietra fugiu e está em perigo. Eu preciso encontrá-la. Ela deve estar assustada, portanto, se cruzarem com ela pelo caminho, ela pode achar que vão querer prendê-la. Tenham muito cuidado com a dama. Sim, senhor. Afastem-se!